Boa tarde. Obrigada Boa por tarde. aceitar participar com a gente do projeto. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, como surgiu a ideia de criar a Eva e o que ela significa para você. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do meu trabalho, um pouco das minhas pesquisas. Eu estou há 25 anos estudando e trabalhando com teatro. Me formei aqui em Blumenau, no curso de teatro, atuo junto com a Companhia Carona, há 20 anos com eles. Falando mais especificamente da minha drag queen, que é a Eva Pepper, ela surgiu mesmo em 2015, quando eu integrei, faço parte até hoje do coletivo LGBT Liberdade, que é um coletivo de lutas, ativismo, visibilidade da comunidade LGBT aqui de Blumenau. Na primeira organização de evento que a gente fez, nós criamos a Semana de Luta contra a LGBTfobia. E eu propus um sarau LGBT. Uma noite pra gente bater cabelo, dublar, pra gente se divertir. E foi, por incrível que pareça, assim, a noite que teve mais adesão. Foi a noite que a gente mais curtiu, porque foi pela arte, pela poesia, por essa coisa de um pouco de fervo, que a gente acabou fazendo mais ativismo do que até nas outras ações. Então a Eva nasceu nesse lugar. Ela atravessou a minha vida de uma maneira muito grande, tanto na questão pessoal, porque é uma mudança, né? Eu me caracterizo inspirado em características femininas. Isso muda desde a caracterização, um pouco do comportamento, e mexe com uma coisa, principalmente, que acho que é um dos grandes tabus, que é a questão da heteronormatividade, né? Que homem tem que ser assim, se comportar assim, mulher tem que ser assim, se comportar assim. Então, para mim, a Eva vem e traz essa questão da performance do gênero mesmo. Para mim, ela tem esse grande lugar de brincar entre os gêneros, né? Olá, eu sou o Lucas, eu sou acadêmico de jornalismo. E entrando nesse tópico de tabus, de preconceito, é uma coisa que hoje em dia está com um holofote muito grande em cima. Eu queria saber qual a importância desse ativismo, dessa luta na tua vida e como que isso influencia diretamente na tua vida artística, e também que dica que você daria para pessoas que gostariam às vezes de se expressar mais, mas se sentem oprimidas pela sociedade. Principalmente aqui no Sul, né, tem muito isso, essa cultura mais machista. O machismo é um terror para todo mundo, inclusive para os homens héteros, grande raiz de um mal que a gente sofre por preconceito. Mas enfim, vamos por partes. Eu sempre me senti muito movido, motivado a soltar o verbo e fazer algo no lugar do ativismo. Porém, eu demorei para fazer isso. De alguma maneira, eu já tratava, junto com a Companhia Carona, de alguns temas em outras obras, em outros espetáculos, no nosso próprio modo de ser, mas nunca foi nada, vamos dizer, como quando eu fiz parte do coletivo LGBT Liberdade, a partir de 2015. Foi daí onde eu realmente botei a cara no sol, nesse sentido, nesse lugar de realmente tratar abertamente, publicamente, essas questões da comunidade LGBT. E isso me fez muito bem, me preencheu demais. Eu precisava estar nesse lugar. É uma questão bastante delicada. A gente não pode simplesmente chegar e dizer para a pessoa, não, tu tem que se assumir, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer assado. Cada um, eu penso que tem que entender muito bem a sua conjuntura. Mas algo que me parece bastante pontual depende muito mais da nossa ação, da nossa proposição. Vai ser muito difícil um pai e uma mãe chegarem e dizerem para o seu filho, para sua filha, se assume, faça sua transição de gênero. Vai ser muito difícil que isso venha de fora para dentro. Então, vai partir muito de conquistar esses espaços. Por isso que a gente, dentro dos movimentos, dentro da comunidade, acaba falando muito em visibilidade. A visibilidade é muito importante. Ela é muito relevante para esses processos de naturalização dessas questões que ainda, apesar de 2020, ainda são tabus em muitos lugares para muitas pessoas. Tanto que basicamente o que eu faço agora, nos últimos anos, tem sido bastante focado com essa figura drag queen, com a Eva Pepper. Oi, eu me chamo Emanuele e eu tô no segundo semestre de Publicidade e Propaganda. Mudando um pouco pro assunto da pandemia, como é que foi esse processo em casa? Mudou alguma coisa em relação ao engajamento das pessoas? No começo, artisticamente falando, eu fiquei bastante travado, porque assim, eu faço teatro ao vivo, teatro com as pessoas, cara a cara. E o último espetáculo que eu comentei, a segunda Eva, foi numa boate, não com ela funcionando. A gente aproveitou a estrutura e colocou as pessoas lá dentro como se elas estivessem indo pra boate. Então era literalmente cara a cara com elas, próximo, sentar no meio, andar no meio, troca a bebida e tal, e não tinha como, né? Então eu comecei a fazer alguns experimentos, tanto que tem alguns vídeos meus publicados aí com
a Eva experimentando algumas coisas desse lugar com a câmera. Mas é um lugar difícil, porque a gente que está acostumado com essa resposta direta do espectador, não tem. Você está fazendo para a câmera e é isso. Mas são necessidades de adaptar para o momento para a gente também continuar sobrevivendo, experimentando, não parando. Agora nós temos vários editais emergenciais e aí sim nos estimulam também a criar nesse lugar e também conseguir subsistir, né? Oi, eu me chamo Yasmin e eu faço publicidade e propaganda. A minha pergunta é, na sua visão, como é a cultura blumenauense? Blumenau não é fácil. Blumenau, ela é bastante fechada, bastante heteronormativa. Eu sempre me sinto bastante frustrado aqui no sentido de sermos a terceira maior cidade do estado, mas a nossa produção cultural não chega a esse tamanho, nesse patamar. A gente acaba colocando muito foco aqui para a questão do turismo, da Oktoberfest. Alguns incentivos para a cultura ficam terceiro, quarto, sexto, talvez, plano. A gente pegou 2 locais que você se apresentou, que foi a Green Palace e o Cafundó. Como foi se apresentar? Como foi essa experiência para você? E o porquê de ter escolhido esses 2 locais? O Cafundó é um bar cultural. A gente não tem que pagar nenhuma taxa para nos apresentarmos lá. Então isso também já é uma coisa bem bacana. A própria informalidade do espaço, que a gente gosta de quebrar bastante. Esse teatro muito frontal, as pessoas sentadinhas lá, os artistas em cima do palco. A gente gosta de mais proximidade. Eu já fiz muitas performances, muitos saraus LGBTs desses que eu citei, já foram no Cafundó, já foram lá na Green Place. São pessoas que têm um olhar mais sensível, que recebem, e tem esse lugar da parceria muito grande e a alternatividade do próprio espaço. Eu sou a Caterine e eu faço parte do curso de psicologia. Pra gente concluir, como tu pretende seguir daqui em diante com relação à Eva? O principal, eu tô torcendo para chegar essa vacina e a gente poder voltar a apresentar cara a cara com as pessoas. Eu vou continuar colocando a cara na tela. Como tu fiz algumas experiências já, eu gosto também de manter essa chama da Eva, da figura, do que ela fala, do que ela traz, porque ela acaba me dando um pouco mais de voz, ela me dá um pouco mais de uma permissão de como fazer e do que falar, que às vezes eu não tenho, porque para mim ela une muito esse lugar da arte com necessidades de temas que a gente precisa tratar. Infelizmente, a gente ainda precisa falar de coisas muito óbvias. A gente queria te agradecer por tu ter se aberto pra gente, ter respondido as perguntas e não ter dado pra trás em nenhum momento. Pra gente foi muito importante a tua participação e por valorizar esse projeto, por entender o quão importante isso era pra gente. Então a gente queria agradecer muito a tua dedicação, disponibilidade e te desejar todo sucesso para que dê bem certo aquilo que tu deseja. Obrigado.